Vamos agora, porque a nossa nutricionista Roberta Foracheri já está aqui, vai falar com a gente sobre obesidade infantil. Nessa série, hoje é o terceiro programa da série sobre obesidade infantil. Boa tarde, Roberta, que alegria ter você mais uma vez com a gente. E qual é a dica de hoje para os pais que ficam preocupados com vendo os filhos, né, já se tornarem obesos, ainda crianças? Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes da Rádio 95 Mais FM. Boa tarde, Pri, Alex. Bom, a gente já vem falando nessa terceira série de obesidade infantil. Eu quero pontuar para você que está ouvindo, que se você é o responsável por fornecer a alimentação dos seus filhos, sendo você pai, mãe, cuidador, se seu filho está obeso e não tem nenhum problema genético envolvido, então a responsabilidade da obesidade é sua. Uau! Bom, não é uma coisa muito boa de se ouvir. Verdade. Mas eu gostaria que você ouvisse com carinho. Por quê? Porque os seus filhos, você é um modelo dele. Então, aquelas pessoas que cuidam da criança, você é um modelo. Criança, ela vai olhar para esse ambiente que cerca. Então, se você fala para o seu filho, tem que parar de comer, ou tem que comer coisas saudáveis, e ele vê você comendo coisas que não são saudáveis, então ele vai modelar, ele vai copiar aqueles que ele admira, que são vocês. É um trabalho de educação familiar. Então, a obesidade infantil é um trabalho de educação familiar. É mais ou menos assim, né, Roberta? Aquela pessoa que fala, olha, filho, eu não quero você falando palavrão, você xingando ninguém, daí a criança vê a pessoa xingando, falando, brigando, resmungando, tendo problema no trânsito. Exatamente, ela vai acabar repetindo as mesmas coisas. Então, na comida também é o mesmo processo. Tudo é um padrão. E a nossa mente, ela aprende ou por rapidez ou por repetição. Então a criança, de tanto você falar, repete, ela aprende. E isso serve para o negativo ou positivo. Ou por rapidez, ou seja, a criança tem um susto e ela aprende. Então você como modelo, o que você pode fazer? Bom, primeiro você vai se autoeducar. Isso significa que se você tem crianças, vamos começar a falar de crianças de 5 anos até 10 anos, até adolescentes. Essas crianças, elas já aprenderam, então elas também têm que passar pelo processo de reeducação. Se for crianças que são bebês, que vão de bebês até 5 anos, ainda dá tempo de ensinar para que você possa repetir de uma forma mais saudável. Eu falei da outra vez de coisas saudáveis. E eu achei que, vendo o vídeo do programa passado, falta definir o que são coisas saudáveis. E afinal de contas, o que são coisas saudáveis? Porque as pessoas têm dúvidas hoje, tem tanta coisa, tanto marketing, tanta informação sobre alimentação, que as pessoas não sabem mais o que é saudável. E, Roberto, eu queria só acrescentar uma parte que eu acho que tem muito a ver com a minha família, com os meus filhos. Eu sou mãe de um filho que ontem fez 12 anos e o outro tem 8, vai fazer 9. E eles sempre foram atletas, jogaram futebol a vida inteira na escola, participaram de campeonato. Veio uma pandemia e parou todo mundo. Então essas crianças também pararam de praticar esporte e de se exercitar. E eu observei dentro da minha casa que eles engordaram, os meus filhos engordaram. Mas também porque faltou também essa questão do esporte e paralelo com a alimentação. Porque eu vou te dizer, viu, esse negócio de vida de Pri de Souza recebendo um monte de recebido, aí todo dia chegava doce lá em casa. Eu falei, gente, cortou. Recebidos lá na minha casa agora é só sexta, sábado, entendeu? Porque aí eu vi que também estava atrapalhando a vida dos meus filhos esse excesso de doce, né? E como você falou, a gente é culpado por isso, né? Isso, é assim, eu chamo de tripé. São 3 tripés dentro desse quesito de obesidade. Um é a alimentação, outro é o movimento que esse corpo faz, e o outro é a emoção e o sentimento que essa mente tem. São 3 coisas que fazem a diferença para equilibrar esse explica corpo. pra gente essas 3 coisas, explica aí.
se você tem uma alimentação saudável. Algumas pessoas até questionam e falam assim, mas lá em casa todo mundo come de forma saudável, é tudo muito natural, não tem produtos industrializados, não tem produtos ultraprocessados, não tem produtos de saquinho, de caixinha, é tudo daquilo, a coisa da feira. A gente vai para a feira, a gente come legumes, verduras, grãos, tudo muito natural. Mas eu tenho um filho que é gordinho. Então, ele come tudo natural. Aí, primeira coisa é qualidade. É natural, tem qualidade. Segunda coisa é quantidade. Tá, é natural, mas come quanto? Em que quantidade? Sim, mas ele come em quantidade, mas aí tem o equilíbrio. Aí o segundo ponto é, ele se movimenta ou ele fica o dia inteiro jogando no videogame e fica sentado no sofá vendo televisão, ou jogando joguinho, ou conversando no celular, ou lendo, ou tendo aula online. Ele não se movimenta, ele não brinca, ele não faz nada com o corpo dele. Então, esse é o segundo ponto, porque é uma equação matemática. Aquilo que entra precisa sair. Se o menino cresce, vai sobrar um saldo. Então, aquela energia vai ser usada para o crescimento daquele menino e para o gasto do dia a dia. Então, se ele está crescendo, está sendo capturado energia para aquilo. Mas se ele não está gastando com movimento, então aquele saldo vai acumular em depósitos de gordura. E o terceiro ponto é, como essa família está? Como ele está a nível emocional? Ele está estressado porque está dentro de casa trancado numa pandemia? As pessoas começam a ter conflitos porque as comunicações não são mais adequadas, porque antes todos saíam, iam para os seus trabalhos, mas agora ficam todos em casa, perderam um pouco de espaço. Eu não sei que horas eu posso falar, que horas eu posso dormir, que horas eu posso comer, que horas eu posso sair. E aí gera um estresse. E esse estresse é um nível emocional. E aí essa criança também, se ela não consegue se comunicar de forma verbal ou não verbal com essa família, ela vai inchar. E aí parece que aquele nível de substância, que é aquele excesso de gordura, ela vai acumular mais ainda. Então, ele vai ter a necessidade de comer mais para cobrir um vazio, que é o vazio da falta de atenção e comunicação no nível mais saudável com essa família. Então, qual é a dica, assim, talvez assim, eu possa dizer, qual é a dica mais importante, mais preciosa que você poderia dar para os pais, as mães que estão nos ouvindo agora e que estão passando esse processo, como Priscila disse. Durante a pandemia, a falta de atividade física, o excesso, né, de casa, de ansiedade para a criança acabou provocando deles comerem mais do que deviam. E aí eu quero te perguntar, tem alguma dica assim importante para você dar agora para os pais? Tem. Aproveitem, se ainda está nessa condição de estar dentro de casa, aproveite para você fazer o seu alimento. Então comece a dar atenção para o alimento e coloque essa criança para ajudar você nessa manipulação do alimento, porque ela vai estar olhando para aquilo que é vivo, vai estar olhando para aquela alimentação e dando valor para aquela alimentação, porque ela vai estar junto com você, fazendo alguma coisa. E tudo que a criança quer é a atenção dos pais. Não adianta os pais estarem em casa e ela não está dando atenção para os filhos. Então aproveite a hora da alimentação para ficar com os seus filhos. Aproveite essa hora de confeccionar esse alimento, bote a sua criança para ajudar da forma dela, independente da idade. Para ela ajudar a fazer um alimento. Vai na internet hoje, gente, tem tanto vídeo, tanto canal que faz alimentos saudáveis. Você vai lá e fala, vamos aqui, filho, vamos ver como é que faz isso. Vai, copia essa receita aqui, vamos ver, agora eu faço o quê? Vai me falando que a gente vai fazendo. E aí essa criança vai sendo incentivada a prestar atenção nessa confecção e dar valor ao alimento e comer aquilo de forma saudável. Por quê? Porque está a interação dessa família com essa atenção junto com o alimento, que por isso que dizia que a mesa é sagrada, e por isso que Jesus Cristo dizia, né? Aquela mesa ali é uma
comunhão. É uma comunhão, isso. Então, a comunhão, o alimento é muito mais do que nutrição. É uma comunhão com a família. Que lindo. Aprendeu, Pri? Aprendi, meu amor. Eu sempre aprendo com Roberta, minha filha. Eu fico só com os ouvidos abertos. Roberta é maravilhosa. A gente não tem nem o que perguntar porque ela é maravilhosa. Ah, eu tenho sim, minha filha. Você não tem, não? Tenho. Não. Também, minha filha, Você tem. ainda tem mais alguma Claro que eu pergunta? tenho. Você ainda não tenho nem o que perguntar, eu tenho. Não, Qual a mas hora que termina o é programa? porque agora, daqui a 3 minutos, Ixi, tem um Maria. X-Line antes. Então você guarda a sua Ok. pergunta. Vou levar você pro programa da Pri daqui a pouco. É, o programa da Pri, aí você continua perguntando para Roberta. Roberta Faracheri, obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que ajudou muito, muito, muito mães e pais que estão preocupados, assim como o Pri estava falando, né? Desse momento aí que a gente está enfrentando, onde as nossas crianças, a gente percebe essa mudança, inclusive essa mudança, né, alimentar. É verdade. O meu filho, eu passei demais com isso com os dois. E foi uma das coisas que eu mais senti, né? Deles querendo sair de casa, querendo fazer exercício, jogar o futebol deles, para se exercitar. E dentro, lógico, da parte da comida, a gente deu essa cortada nas besteiras mesmo, porque, imagina, tudo parado, sem encontrar com os amigos, sem brincar, pegue ansiedade, pegue doce, né? E haja bagana, né? Como a gente diz no programa passado. E haja bagana. Roberta Faracheri, obrigada pela sua participação. Em quarta-feira tem mais dicas com a nutricionista Roberta Faracheri aqui no Conexão 95. Obrigada, Roberta. Obrigada a todos. Uma boa tarde para vocês.